Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui de novo para esse bate-papo fraterno que costumeiramente fazemos a respeito de um tema sobre o Livro dos Espíritos. Mas como na casa espírita, mesmo que de forma remota, nada se começa ou se encerra sem uma prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus agora para que nos oriente e nos auxilie no estudo de hoje. Querido Mestre Jesus, nobre amigo, companheiro de todas as horas, dos momentos bons e maus, Tu que está dentro dos nossos corações e sabe das nossas maiores ansiedades e dificuldades, vinde nos auxiliar e nos guiar nesse caminho terreno repleto de dificuldades, de provas e expiação. Não queremos correr das provas, Senhor, mas queremos força para suportá-la com firmeza e seguir no caminho do progresso. Pedimos, Senhor, o auxílio da espiritualidade amiga para o estudo de hoje, que eles possam comparecer aqui e nos orientar nas palavras mais sábias que possam confortar os corações aflitos. Sendo assim, Mestre, em seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos agora falando a respeito de um tema bastante complexo, que é o sexo nos espíritos. São apenas 3 perguntinhas do Livro dos Espíritos, da 200 a 202, e eu achei que eu ia me dar bem. Iria ser um tema fácil de decorrer sobre ele, que eu ia encontrar literatura direta e objetiva, ia ser molezinha. E me surpreendeu a quantidade de itens de estudo que apareceu referente a esse tema, dos mais sérios aos mais fantasiosos, e nos cabendo algumas horas de estudo a respeito, para poder chegar aqui hoje a gente bater um papo fraterno. Mas antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade amiga, a direção da casa, agradecer a você, ouvinte, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, debatendo sobre esse tema e aprendendo juntos, caminhando na evolução, no amor ao próximo, na compreensão da nossa encarnação e de encarnações anteriores. Também temos que aproveitar que isso é um chamamento ao estudo, porque somente com um avanço intelectual conseguiremos base para um avanço moral. O avanço moral, ele é muito melhor sustentado quando detemos o avanço intelectual. Ele nos favorece, ele nos facilita. Então, Jesus já explicava e nos falava: conhecei a verdade e a verdade vos libertará. São palavras do Mestre, ao qual nós seguimos. Vamos dar início à nossa palestra falando um pouco sobre o tema. Só um minutinho. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa.
O que o guia na escolha são as provas, porque haja de passar. Primeiramente, hoje eu vou pedir desculpa a vocês que em toda a minha palestra eu sempre encontro auxílio no Carlos Vereza, com aquela locução maravilhosa dele, sobre os temas, mas infelizmente dessa vez eu não achei. Para facilitar, então eu li aqui as perguntas. Aquelas perguntas ali acima, elas estão ligadas às perguntas mais simples, né? Do dia a dia que nós carregamos conosco e consequentemente as dúvidas ao qual essas perguntas nos levam. Os espíritos desencarnados mantêm a forma humana e o gênero masculino ou feminino. Então existe sexo entre eles? Eles podem se reproduzir? Ou seja, eles existem em conjunção carnal, engravidam, dão à luz? Como é que funciona isso no mundo dos espíritos? Essa é uma questão recorrente na mente de todos nós, até a gente ter a oportunidade de estudar o tema e ao qual a gente vamos nos esclarecer a respeito. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 822A, os benfeitores destacam para nós: o sexo só existe na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Espíritos não possuem polaridade sexual, gênero masculino ou feminino, sendo nesse particular assexuado. Então, gente, essa questão do sexo, ela só existe enquanto encarnados. Ela é uma condição do meio orgânico ao qual o espírito está vinculado. Enquanto espírito desencarnado ou errante, que se costuma muito falar na doutrina, entenda-se isso, é importante destacar, porque tem algumas coisas que a gente não entende, né? Algumas palavras. E sempre que eu tenho oportunidade, eu tento explicar para facilitar a nossa vida. Expiação, errante. Expiação, você tem que entender que a pessoa tem que passar por aquilo, ela tem que expiar, é uma espécie de castigo. Eu não gosto de usar a palavra castigo porque ela não existe, mas em termos didáticos, para facilitar a compreensão, vamos entender expiação como castigo. Errante é o espírito que está desencarnado, ou seja, na erraticidade, não está num corpo físico. Então, colocado isso, vamos seguir aqui. Então, os espíritos são assexuados. Enquanto errante, ele não tem um gênero masculino e feminino. Isso é uma condição do nosso corpo físico. Quando nós vamos encarnar, nós temos que escolher entre um e outro. É muito comum a gente encarnar consecutivamente, diversas vezes no mesmo gênero. Isso tem algumas consequências que a gente vai debater aqui no tema. E aí a gente tem que então compreender o seguinte: como explicar então como alguns espíritos desencarnados se apresentam na forma masculina e feminina, até mesmo enamorados uns dos outros, ou eventualmente vivendo juntos na condição de esposo. Isso inclusive tem lá no filme e no livro do Nosso Lar, os casais, as famílias formadas lá, e fica bem claro em relação a isso, aquela união de casamento, aquela união estável entre eles. Então, como é que a gente explica isso? Se eles são assexuados e o sexo é uma condição do corpo físico. Porque quando ele está desencarnado, nas mesas mediúnicas, é comum isso acontecer. Nós temos de avançar aqui no tema. O corpo material do espírito, também conhecido como perispírito, foi inclusive falado na minha última palestra, recebeu durante a encarnação a influência da matéria orgânica do ser humano, e essa influência não se apaga imediatamente após o desencarne, assim como não perde os gostos e hábitos terrenos.
Também pode ocorrer sucessivas encarnações no mesmo sexo, podendo conservar por muito tempo o espírito desencarnado os caráter masculino ou feminino. Somente quando evoluímos a um grau de adiantamento e desmaterialização, a influência da matéria se apaga completamente do corpo e o caráter sexual é largado para trás. Existem relatos de mundos superiores onde os espíritos têm a forma de uma esfera luminosa, na cor rubi, demonstrando claramente a desvinculação sexual em questão. Uma referência breve vamos identificar em Nosso Lar, no capítulo O Sonho, quando André Luiz, em corpo mental, visita sua mãe em uma esfera acima daquele onde se encontra a colônia citada descrita no livro. Então fica aqui alguns ressaltos. É importante entender o que é o perispírito, que foi explicado na última palestra. Eu vou fazer uma palhinha aqui. O perispírito é um corpo material de uma matéria muito fina, aonde o nosso espírito fica acoplado, fica na parte interna, é um invólucro. Esse perispírito nós não perdemos, ele vai permanecendo sempre de maneira mais fina até nos tornarmos puro espírito, ao ponto de não precisarmos mais desse corpo material no mundo espiritual. E esse perispírito sofre muita influência. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes no planeta terreno, na atual encarnação, porque tudo que fizermos aqui vai refletir nesse perispírito. Então os nossos hábitos sexuais vão refletir nesse perispírito. E ao desencarnar, nós não nos livramos rapidamente desses hábitos. Ainda gostaríamos, se a gente gosta de comer um churrasco, a gente ainda vai querer continuar sentindo aquele gosto da carne. Se a pessoa bebe, vai querer beber. Se a pessoa é viciada em jogo, vai querer jogar. Se a pessoa é viciada em sexo, ela vai querer sexo, que é o tema em questão da palestra. Então, uma vida regrada, equilibrada, nos facilita a evolução. Porque quando desencarnarmos, vamos chegar num estado mais equilibrado. E isso explica alguns relatos, ao qual nós vamos falar agora, né? E por que isso ocorre? Por que a gente tem tanto relato, então, de espíritos que estão nessa condição de manter o gosto sexual tão ativo? É que nós estamos nas esferas mais próximas da crosta da Terra. O exemplo do Nosso Lar, né? A gente sonha em ir para o Nosso Lar, mas a gente tem que entender que o Nosso Lar, apesar de muito de nós, inclusive eu, não merecermos ainda talvez estar lá, ainda é uma colônia não muito avançada. É importante entender isso. E ela está muito próxima à crosta da Terra, ou seja, a esse plano físico que nós estamos vivendo aqui. Conforme mais afastado, mais evoluída é aquela colônia e vai receber espíritos de frequência maior. Qualquer um pode ir para uma esfera superior? Pode. É uma questão de força de espírito. Frequência. Uma frequência muito lenta, né? Uma M, ela vai devagar, ela não consegue ir muito longe, porque ela não tem força. Então ela vai alcançar colônias ao qual a força do espírito dela consegue ir. Se ela está muito materializada, ela vai conseguir sair pouco da esfera da crosta terrestre e vai ficar em colônias menos evoluídas. Se o nosso espírito vibra muito forte, ele tem frequência muito alta, ele consegue ultrapassar essa barreira e alcançar colônias superiores. Então ninguém proíbe ninguém de conseguir viver em colônias melhores. Se você conseguir chegar lá, vai ser bem recebido. É uma questão de mérito.
A doutrina espírita, isso é maravilhoso na doutrina espírita, gente. A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. Uma palavra chamada meritocracia. Tem que merecer. Não existe ganho sem dor. Vamos passar por dor, vamos passar por sofrimento. A nossa capacidade de resignação e aceitação dos problemas, como nós vamos superar sem culpar a Deus, olhando para o nosso interior e refletindo sobre os nossos erros. Isso é que vai determinar a força do nosso espírito para chegar nessas esferas superiores. Voltando para o nosso tema aqui, dito o que disse sobre essas colônias muito próximas da Terra, são os relatos também que chegam mais próximos para a gente. Os espíritos mais evoluídos estão ocupados com outras tarefas importantes na Seara de Deus. Tem muito trabalho para fazer. A recompensa por fazer um bom trabalho é mais trabalho. Nunca acaba. Então, assim, os relatos que nós temos são dessas colônias muito próximas ao orbe terrestre. E aí, esses espíritos ainda mantêm esses caracteres, ainda somos muito materializados. Então, é óbvio que nós vamos receber muitos relatos de espíritos que estão agoniados, sofrendo, querendo sentir aqueles prazeres sexuais ao qual eles estavam acostumados aqui na Terra. Isso está muito bem relatado aí no Livro dos Médiuns. A minha querida Magda, professora do Livro dos Médiuns, muito obrigado a ela, minha mentora, assim como a todo mundo da casa, o Sérgio, a Francisca, ao nosso querido Adriano. São pessoas que sempre me orientaram e orientaram muitas pessoas nessa vida. E fica aqui o meu agradecimento a eles. Então, aqui no Livro dos Médiuns, no item 74, está relatado: nos espíritos inferiores, seu perispírito aproxima-se da matéria, e é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos, quase poderíamos dizer a mesma sensualidade. Muitos de nós, ao desencarnar, nem percebemos que desencarnamos. E aqui vai uma dica que eu ouvi nas aulas lá da fraternidade. Se você começar a falar com as pessoas e as pessoas te ignorarem, faça uma prece. Observe se não está desencarnado. Se você começar a ficar jogado pelo canto da casa, ninguém te fala contigo, ninguém te dá uma atenção, ninguém traz uma água para você, faça uma prece. Pense no futuro, pense na evolução terrena, pense no caminho a Deus, porque pode estar desencarnado. Essa é a condição ao qual muito de nós poderemos estar. E ainda assim, na condição de sem saber ao menos que estamos desencarnados, muitos de nós podemos manter esse sentimento da sensualidade, da sexualidade muito ativo. Isso é comum. A força sexual, a potência do sexo, o Chico mesmo falou naquela entrevista Pinga Fogo, muito boa, sucesso até hoje. Quem puder ver, veja. Sensacional. Ele fala da potencialidade do sexo. Ela é uma das forças mais vibrantes no ser humano, no ser encarnado de uma forma geral. E eu vou além, não só no ser humano, em todo ser vivo. Até as plantas tentam se reproduzir de forma constante. Jesus já falou: a casa do meu Pai tem muitas moradas. E Deus não para de fazer espírito o tempo todo. E esses espíritos necessitam de corpos físicos para poder continuar a sua caminhada. E o sexo é um instinto ao qual Deus nos permite a procriação. E a ele colocar esses espíritos no caminho da evolução. O problema é o desregramento.
nosso querido amigo Adriano, meu forte abraço, pessoa amada de luz, que o Deus o tenha e o proteja, sempre nos diz: nem tanto, nem tão pouco, o caminho do meio. E essas palavras não são dele, ele só reproduz lá no Livro dos Espíritos. Mas ele reproduz com muita propriedade. E isso nos ensina. Isso vale para tudo: comida, bebida, amizade, sexo, dinheiro. Dinheiro é importante? É. Mas muito dinheiro, a ganância pelo aquele dinheiro, o dinheiro a qualquer custo, é um mal. Deixar de ter ambição e ganhar algum dinheiro para prover a tua família do melhor, também é mal. Não é ruim, não é bom, é ruim. O meio termo é sempre o caminho melhor para o ser humano nessa encarnação. Temos que ter isso em mente. A influência da matéria no espírito e do espírito na matéria é uma via de mão dupla. Uma vez encarnado, a matéria influencia o espírito. Uma vez desencarnado, quando o espírito vai encarnar, ele traz consigo uma bagagem. Essa bagagem não é jogada fora. Ele também não perde o perispírito. É o mesmo perispírito, mais sensível a cada encarnação, cada vez mais fino, cada vez conservando menos impressões da matéria, mas ainda traz. O que nós trazemos na nossa mente nunca será apagado, ou seja, a influência de lá para cá também existe. E isso pode explicar alguns casos de homossexualidade. Não todos, mas alguns. A pessoa encarna consecutivamente em um único sexo, em um único gênero, que ao encarnar num gênero diferente da anterior, ele não se identifica. Um exemplo: ele encarnou 25, 30 vezes como homem. E o guia dele o convenceu que agora era importante ele encarnar no sexo feminino, porque todos têm que saber tudo. Na evolução espírita está lá. Temos que saber todas as ciências, todas as matérias, todos os sentimentos, e ninguém consegue ser completo encarnando em apenas um gênero. E ao encarnar no sexo feminino, ele não consegue, a pessoa não consegue se identificar logo de imediato no sexo feminino. Ele está em evolução. Então temos que ter muito cuidado com preconceito, temos que ter respeito aos irmãos, compreender a opção sexual de cada um. O importante nessa vida é ter respeito ao próximo, amor ao próximo. O sexo, a opção sexual não importa, gente. Até porque isso pode ter um reflexo da espiritualidade. E não vai caber a nós aqui nenhum tipo de julgamento em relação a isso. Temos que amar a todos. Temos que ter muito cuidado, atenção e carinho com isso. Respeito e atenção. No Livro dos Espíritos, os benfeitores nos trazem o seguinte pensamento, no item 972. Embora as paixões não existam materialmente, ainda persistem no pensamento dos espíritos atrasados. A paixão não é uma coisa material, não é uma coisa palpável. Paixão é diferente de amor, gente. A paixão é ruim, ela nos deixa cego. Aquilo que nós estamos sentindo está acima de qualquer coisa, está acima da razão, está acima do amor ao próximo. Então nós temos que nos libertar disso. Esse tipo de paixão causa muito suplício no espírito devasso, que vê as orgias de que não pode participar. Então você imagina a pessoa que fazia sexo semanalmente com 2, 3 pessoas do sexo diferente, acostumado dessa maneira a vida toda, orgias sexuais, e se comprazia nisso, e aquilo ali era o céu para ele. E aí cabe aqui a colocação, que é o momento evolutivo daquela pessoa, e isso vai causar sofrimento a ela. Não é um julgamento, é uma constatação.
Ao desencarnar, ela, ao perceber que não tem mais aquele corpo físico para exercer aquela atividade sexual, ela passa muito mal, ela sofre, ela chora, ela se acopla. E daí nós temos que entender o surgimento dos vampiros. Os vampiros sexuais, que se ligam a determinados casais para poder sentir os prazeres ao quais ele não consegue mais. Olha que sofrimento. Imaginemos nós ficarmos presos em um quarto de motel esperando o próximo casal, um casal que esperando que seja um casal bem devasso, para que eu possa usufruir daquelas energias que estão sendo emanadas ali. Para que eu possa perceber, porque a tela mental ela vem, né? O que a gente pensa fica igual uma televisão de LED aqui em cima. Então tem que ter muito cuidado com o pensamento. E aí esses espíritos ficam ali, vendo como se fosse um filme pornô, um filme pornográfico, se comprazendo naquelas emoções, naquele sentimento. E pode ficar anos nessa situação. Então, de regra, o sexo equilibrado nessa vida vai nos garantir um desencarne mais suave. De qualquer forma, gente, o tema é complexo, não é fácil. E a gente espera poder ter contribuído de forma positiva para a evolução de todos. Todos que ouviram essa palestra possam chegar, botar a cabeça no travesseiro, refletir um pouquinho sobre as nossas atividades, em questão específica aqui do tema as sexuais. Será que eu estou fazendo sexo de forma regrada? Será que o sexo é tudo nessa vida? É mais importante o sexo ou é o amor? O que cria laços de carinho, amizade e afeição? É o sexo ou é o amor? O tema é sensível. Exige uma reflexão interna de cada um, sem nenhum julgamento, respeitando o estado evolutivo de cada um. E isso eu falo por mim mesmo. Tenho as minhas dificuldades, já foram maiores, hoje em dia são melhores, graças a essa doutrina maravilhosa. A doutrina espírita, ela veio para nos consolar e nos libertar. Temos que aproveitar tudo que nos é oferecido por essa doutrina maravilhosa. Vamos agora ouvir uma música para alegrar o nosso coração. A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração. A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração. Tem muita luz pra clarear, tem muito ar pra respirar, e tem a chuva que cai pra refrescar, e tantas nuvens pra contemplar. A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração. A vida é bela, se é
é só abrir a janela do coração. Fugir não é solução, não adianta revoltas, nem vale a pena sofrer. Chorar não vai resolver, pois a vida é bela do jeito que está, cheia de encantos em todo lugar. A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração. A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração. Já vou abrir a janela, depois da noite é o dia, depois da dor a alegria, e a vida fica mais bela, pois tem muita flor pra perfumar por todos os caminhos por onde eu andar. A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração. A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração, do coração, do coração. Meus irmãos, estamos chegando ao fim da palestra, do nosso bate-papo de hoje. Eu gosto muito de usar a palavra palestra, que ela denota um pouco de arrogância, de evolução, e somos todos ainda muito atrasados. Não me coloco aqui melhor do que ninguém, me coloco só como um privilegiado pela oportunidade de ter estudado e aprendido com vocês. Peço desculpa alguma falha, mas espero que minhas palavras tenham consolado algum coração. Isso já me deixaria muito feliz. Vamos agora realizar a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, de coração aberto, recebemos as suas palavras. Interiorizamos em nossa mente essa evolução intelectual. Como flores no seu jardim, estamos a crescer e a emanar o nosso perfume. Um perfume do bem, um perfume de amor ao próximo. Mas ainda temos, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas lutas internas, ao qual já buscamos evoluir. Por isso, Mestre, pedimos auxílio da espiritualidade amiga para nos ajudar nessa caminhada, para quando cairmos e ralarmos o joelho, eles possam nos auxiliar e nos consolar, aplicando o remédio necessário. Ó Mestre de bondade, nos abençoe e nos guarde, para hoje e todo sempre. Muito obrigado e amém. Meus queridos,
Um forte beijo para vocês. Que Deus vos abençoe e até a próxima.